Boa noite, meus caros, minhas caras. Vamos continuar nossa leitura, então, do Teeteto de Platão. Na verdade, mais do que ler o Teeteto de Platão, nesse momento a gente está praticamente usando, pronto, entra agora então um marimbombo aqui, usando o Teeteto para discutir epistemologia, discutir uma série de abordagens e problemas da epistemologia contemporânea, na história da filosofia, mas também da epistemologia contemporânea. A gente está tentando, né, eu expliquei isso na última aula, e eu também deixei aquele videozinho lá sobre o uso dos conceitos na história da filosofia, na explicação filosófica, né? E a gente está tentando, então, fazer esse diálogo, né? Estabelecer esse diálogo usando o texto do Platão como uma espécie de guia, uma espécie de bússola, né? Que nos orienta, tá? No nosso último encontro, embora eu tenha falado bastante, tenha falado quase 1h30, né? Eu acabei não falando tudo o que eu queria dizer sobre dois temas centrais que aparecem aqui, que são altamente determinantes no desenvolvimento da reflexão epistemológica ao longo da história, que são, por um lado, né, então, a ideia de que o conhecimento está relacionado, vem da percepção, a ideia do conhecimento como percepção, conhecimento sensível, e do outro, embora essas duas ideias não estejam necessariamente juntas, né? Mas o Platão junta elas, né? E do outro, o relativismo protagórico, né? O relativismo de Protágoras. Quando o nosso amigo Teeteto oferece lá a definição de conhecimento como sensação, a primeira coisa que o Sócrates faz é associar isso com o relativismo do Protágoras. Então, no nosso último encontro, eu falei um pouco sobre alguns problemas ligados à percepção, né? Primeiro, que a ideia de que percepção significa várias coisas diferentes, significa um certo conteúdo, um certo estado mental, significa a faculdade, né, de perceber algo, significa o objeto, aquela realidade que é percebida, né? Então, tem vários sentidos diferentes. E também comecei a discutir algumas coisas que tinham a ver com o relativismo, tá? O que eu quero fazer hoje é continuar a ler o texto do Teeteto e tentar aprofundar e também pontuar algumas coisas que eu deixei de falar na nossa última aula a respeito desses dois temas, tá? E antes da gente começar, vocês vão ver que em um certo momento do texto, logo em seguida, quando começa a discussão, digamos assim, crítica, né, com vistas à refutação do Sócrates, da definição oferecida pelo Teeteto, um dos argumentos, ou um dos modos pelos quais o Sócrates tenta... Peraí, só um minuto, gente. Um dos pontos, o que eu quero dizer é o seguinte, um dos pontos, um dos aspectos da argumentação do Sócrates é identificar sensação e percepção, ou pelo menos aproximar os dois termos e dizer que eles são sinônimos, tá? E eu queria só, então, antes de começar, eu queria dar uma nota histórica aqui, que é o seguinte, né? Depende de quem a gente lê, isto é verdadeiro, e depende de quem a gente estiver estudando, isso não é verdadeiro, isso é falso, né? Alguns autores distinguem entre aquilo que é percepção e aquilo que é sensação, tá certo? E alguns outros não, simplesmente identificam, usam os dois termos como se fossem sinônimos. Quando eles distinguem entre sensação e percepção, normalmente, percepção é um termo que designa um resultado ou um momento mais elaborado no processo de obter conhecimento sensível. Enquanto a sensação é, por assim dizer, aquele primeiro momento ainda bruto, ainda não, digamos assim, elaborado pelo entendimento, do processo de captar o mundo. Um exemplo para vocês entenderem essa diferença quando ela aparece em vários autores, tá? Imaginem que eu pego uma xícara, vejo essa xícara aqui que é amarela, e eu tenho a percepção dessa xícara. A minha percepção é de um certo objeto, de um certo conjunto, né, sensível, que eu identifico com esse objeto, né? Esta forma aqui, né? Essa superfície amarela e assim por diante. Isso é uma percepção. A sensação seria aquilo que compõe a própria percepção, aquilo que antecede, né? Aquilo que, digamos assim, nos apresenta a percepção, nos entrega uma percepção.
Então, se eu tenho a percepção dessa superfície amarela, é porque eu tenho a sensação de uma série potencialmente infinita de pequenos pontos, né, de pontos geométricos no espaço que carregam consigo essa cor amarela, né? Eu tenho uma infinitude de sensações aqui que me dão esta percepção. Normalmente, quando há uma distinção entre sensação e percepção, é nesses termos. A percepção é já um resultado, né? Um momento mais adiantado no processo de conhecer o mundo, enquanto a sensação é aquele dado bruto, né? É, digamos assim, simplesmente o fato do mundo externo afetar os meus sentidos, afetar a sensibilidade. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta, dúvida, angústia, questionamentos? Antes da gente entrar no texto? Então, deixa eu colocar aqui, então, aquela passagem onde o nosso amigo Sócrates recebe a definição do Tetet. Vou aumentar um pouquinho. Por um pouquinho para cá. Bom, você se lembra que a gente leu essa passagem e aí a gente tem a primeira resposta do Tetet, que diz assim: o que me afigura nesse momento é que o conhecimento não é mais que a sensação, certo? Então, o termo que aparece aí pela primeira vez é sensação. Logo em seguida, a gente viu, né, aí em 152A, aqui, né, que a primeira coisa que o Sócrates faz é associar isso com a definição do Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas, da existência das que existem e da não existência das que não existem. Ou vocês vão encontrar nos fragmentos, né, dos pré-socráticos, normalmente uma tradução ou o texto que diz, mais ou menos, o homem é a medida de todas as coisas, das que são na medida em que são e das que não são na medida em que não são, tá? E vejam, aliás, percebam como isso lembra, né, na formulação, a definição de verdade como correspondência que a gente já encontrou do Aristóteles, lá na Metafísica, no livro 4, se eu não me engano, que a gente já encontrou várias vezes, né? Dizer do que é dizer o verdadeiro, dizer do que não é é dizer o verdadeiro, dizer do que não é dizer o falso, dizer do que não é que é dizer o falso, né? Bom, vejam como a formulação, a fórmula, né, protagórica, lembra a fórmula aristotélica, e obviamente o Aristóteles está se contrapondo, né, a esse relativismo protagórico também. Agora, a gente não vai ler o Aristóteles, é bom vocês saberem isso, né, porque talvez queiram ler, devem ler o Aristóteles, tá certo? Bom, e aí então começa propriamente a discussão do relativismo protagórico pelo Sócrates. Não quererá ele dizer, aqui, né, na resposta aqui embaixo, então dizer que as coisas são para mim conforme me aparecem, como serão para ti, segundo te aparecem, tá? E vejam, quando a gente fala de experiência, de sensação, a gente fala de todo um campo semântico. Isso é verdade não só para o conceito de sensação, mas para vários conceitos em filosofia, né? Conceitos, eles puxam uns aos outros. Você se lembra que eu passei aquele videozinho lá falando dos mapas, dos feixes, né? Eles estão uns mais próximos dos outros, às vezes recobrindo o mesmo território. Então, vejam só, quando a gente fala de sensação, tem todo um campo semântico que está associado a isso. Experiência, percepção, aparecer, aparência, né? Todas essas palavras, de algum modo, remetem a essa discussão, embora todas elas tenham um sentido ligeiramente diferente, né? Mas a gente trabalha com um certo campo semântico, o campo semântico da sensação, o campo semântico da experiência, do conhecimento da experiência. Bom, e vejam, né, que essa primeira formulação aqui do relativismo protagórico pelo Sócrates, né, basicamente associa o relativismo com eu considerar verdadeiro aquilo que me aparece como sendo verdadeiro. Na nossa última aula, eu apresentei para vocês alguns dos argumentos clássicos, né, que, obviamente, são apresentados quando a gente defende uma posição do tipo dessa que o Teteto está defendendo. Os sentidos nos enganam, os sentidos são ilusórios. Às vezes acho que estou tendo uma percepção,
quando não estou percebendo nada, né? E assim por diante. Agora, a refutação do Sócrates, ela apresenta alguns desses argumentos clássicos, como, por exemplo, o argumento do sonho, e apresenta alguns que também são propriamente ou tipicamente platônicos, né? Ou seja, que sofrem um pouco mais se a gente quiser formular eles simplesmente nos termos da filosofia contemporânea, tá? Vamos ler o texto, eu vou ler o texto junto com vocês, para vocês perceberem isso, para vocês pegarem isso, tá? E peço, tá, a todos que sempre que quiserem me interrompam, tá? Levantem a mãozinha, falem que eu respondo, tá? Senão eu estou tudo certo e vou em frente, tá? Ora, é de presumir que um sábio não fale aéreamente, né? Não fale sem consequências. Acompanhemo-lo, pois. Por vezes não acontece sob a ação do mesmo vento, um de nós sentir frio e o outro não, um de leve e outro intensamente. Exato. Veja, isso aqui é, então, o argumento contra os sentidos do relativismo dos próprios sentidos, né? Cada um percebe o mundo de um jeito diferente, embora perceba a mesma realidade. TT diz exato, e aí o Sócrates fala. Nesse caso, como diremos que seja o vento em si mesmo? Frio ou não frio? Ou teremos que admitir com Protágoras que ele é frio para o que sentiu arrepios e não o é para o outro, tá? E vejam, a palavra importante que aparece aí, a gente tem que prestar sempre atenção no que é relevante no texto, no que é a novidade que cada passo do texto introduz, coloca para a gente. A expressão importante aí é o em si mesmo, né? A ideia de que o vento é como ele aparece a cada um, ou qualquer objeto é como ele aparece a cada um, o Platão está contrapondo a ideia de um vento em si mesmo, em si, né? Bom, vocês lembram, quando eu apresentei, quando eu fiz os vídeos de apresentação do teteto, que eu disse que uma das coisas que está ausente no teteto é a teoria das formas. Bom, a teoria das formas está ausente, mas, de algum modo, quando Platão fala desse em si mesmo, né, na refutação da definição de conhecimento como sensação, ele está apontando para alguma coisa que será explicada pelas formas, ele está apontando, portanto, para isso, para o mesmo domínio da argumentação que as formas resolvem, tá? Então, Teteto, sempre com as respostas muito imaginativas que os interlocutores do Sócrates têm, fala, parece que sim, não é dessa maneira que ele aparece um ao outro, é. Ora, este aparecer não é o mesmo que ser percebido? Veja, a gente começou lá com sensação, agora tem aparecer e agora tem percepção, né? E, mais uma vez, o que o Sócrates está fazendo é dizer, olha, tudo a mesma coisa, né? A gente pode dizer que o Sócrates está, de certa forma, fazendo uma trapaça, né? Um truquezinho aí. Talvez não seja a mesma coisa, mas, bom, a argumentação dele parte, né? Ou pressupõe essa identificação. Teteto morde a isca e responde perfeitamente. Logo, conclusão, para que ele concedeu, né, a premissa de que são a mesma coisa, né? Conclusão do argumento, aparência e sensação se equivalem com relação ao calor e às coisas do mesmo gênero. Tal como cada um as sente, é como talvez elas sejam para essa pessoa. Sócrates está aqui concedendo, tá? Um pouco, aparentemente, para o TT, porque ele está dizendo, olha, de fato, aquilo que cada um percebe é aquilo que cada um percebe em relação ao que é dado pelos sentidos, em relação ao calor e às coisas do mesmo gênero, ou seja, coisas que a gente percebe pelos sentidos. Quando ele faz isso, né, quando ele impõe uma restrição, né, nas coisas, é porque ele vai provavelmente depois querer dizer que há coisas que não são desse tipo, não são desse gênero e que não podem ser percebidas diferentemente por pessoas diferentes. Por exemplo, a unidade ou a igualdade, ou que 2 mais 2 é igual a 4, não parecem fazer parte do mesmo gênero de coisas que o calor e as demais coisas que a gente percebe pelo sentido, né? A leitura do texto ela tem que antecipar, né, o que está sendo colocado e o que vai aparecer em seguida, né? Cada momento do texto mostra isso para a gente. Tem alguém com...
brasileiros. A gente fez um quadro aí para te mostrar que se aqui em Curitiba o preço já chega. Tem alguém com som ligado, isso. Desligou. Então, piores que a gente, viu? O Américo Procópio já tem gasolina por lá a R$ 6,06. Em Araponga, R$ 6,04. E em Maringá, R$ 6,03. A média aqui em Curitiba é de R$ 5,75. Não sei quem era, mas consegui mutar. Onde que eu estava, gente? Sócrates, né? A sensação é sempre sensação do que existe, não podendo, pois, ser ilusória, visto ser conhecimento. Tá? O que o Sócrates está fazendo aqui? Tá? O Sócrates está tirando as consequências lógicas daquilo que o Teteto disse, ou, na verdade, da primeira afirmação do Teteto, de conhecimento é sensação, e depois de tudo aquilo que o Teteto aqueceu, né? Aceitou depois do Sócrates colocar para ele como alternativa, como explicação daquilo que ele estava dizendo, né? E aqui tem, então, mais um truquezinho, mais uma pegadinha, na qual uma armadilha na qual o Sócrates está fazendo o Teteto cair. Sensação é sempre sensação do que existe, não podendo, pois, ser ilusória, visto ser conhecimento. Se sensação e conhecimento são a mesma coisa, então eu jamais posso estar enganado em relação à minha percepção, em relação às minhas sensações. E por que isso é uma armadilha, né? Porque se o Teteto concede isso, ele concede, né? Parece que sim, aí ele cai no problema da gente não poder explicar, por exemplo, alucinações, percepções enganosas e assim por diante, que obviamente existem, né? Então, em nome das graças, não teria Protágoras esse poço de sabedoria, e aqui ele está sendo irônico, né, quando ele fala desse poço de sabedoria, e vejam como é a segunda vez que aparece o termo sabedoria, tá? Isso tem a ver com justamente o fato de que, embora Protágoras não seja estrito sensu, embora Protágoras é um dos sofistas, né? E sofista é aquele que pretende vender, digamos assim, o ensino da sabedoria, vender a sabedoria aos outros, né? E essa repetição, essa insistência do Sócrates na sabedoria do Protágoras, ela é irônica, né? Porque o que ele está tentando mostrar é justamente que Protágoras se apresenta como sábio, mas não tem, obviamente, sabedoria nenhuma, né? E vejam como aí ele tira um sarro do Protágoras. Esse poço de sabedoria, falado por enigmas para a multidão sem número, na qual nos incluímos. Porém, dito em segredo, a verdade para seus discípulos, né? Bom, se ele disse isso, Protágoras, ele está enganando alguém, né? Provavelmente é a gente, porque ele não pode ser uma coisa tão boba para os seus discípulos, para quem são os discípulos dele, aqueles que acreditam que ele é sábio, né? Vejam, lembram-se que há uma passagem que é importante, um dos temas que aparecem aqui, né? E, aliás, também lá no Mênon, né? É a relação entre conhecimento e sabedoria, ou digamos assim, entre conhecimento e vida filosófica, né? Bom, o que queres dizer com isso, Sócrates? Vou explicar-me e não será argumento sem valor a saber, tá? E vejam aí, então, a gente tem um argumento mais elaborado do Sócrates, tá? Uma passagem mais extensa, que então é um argumento mais elaborado. Vamos ler aqui, a gente está então lá na página 50 do nosso texto, aqui em D começa, tá? Último parágrafo dessa página. Vou explicar, e não será argumento sem valor a saber, que nenhuma coisa é una em si mesma, e que não há o que possa denominar com acerto ou dizer como é constituída. Se a qualificares como grande, ela parecerá também pequena. Se pesada, leve, e assim em tudo mais, de forma que nada é uno, ou algo determinado, ou como quer que seja. Tá? Já vamos explicar isso. Da translação das coisas, do movimento de um lugar para o outro das coisas, do movimento das misturas de umas com as outras é que se forma tudo o que dizemos existir, sem usarmos a expressão correta, pois, em rigor, nada é ou existe, tudo devém.
Sobre isso, com exceção de Parmênides, todos os sábios, né? E aqui já não é mais uma referência aos sofistas diretamente, mas também aos sábios da Grécia, né? Em sentido amplo e não pejorativo, tá? Por ordem cronológica, estão de acordo. Protágoras, Heráclito e Empédocles. E entre os poetas, os pontos mais altos dos dois gêneros de poesia. Epicarmo na comédia e Homero na tragédia. Então, antes da gente ir para frente, deixa eu dizer algumas coisas sobre o que aparece aqui, tá? Primeiro, vejam que o Protágoras é colocado lá junto com o Heráclito e depois com o Homero e o Epicarmo, um autor de comédias gregas lá dos festivais de Atenas. Se eu não me engano, não tem nada dele que sobrou, mas era um escritor lá, tá? E quando ele faz isso, né, a gente já pode desconfiar que coisa boa não é, se vocês conhecem lá o livro 10 da República, porque no livro 10 da República, o Platão, famosamente, expulsa os poetas da República porque eles contam mentiras, porque eles acham que são sábios, que querem apresentar sabedoria, ensinar a virtude, né, promover a paideia dos gregos, quando, na verdade, eles estão só repetindo coisas que o daimon, né, a inspiração divina, colocou neles, né? Como não tem logos, como não tem uma justificação para aquilo que eles dizem, como eles não sabem por que eles dizem aquilo que eles estão dizendo, a gente tem que expulsar eles. Ok. Bom, e quando, então, o Platão coloca Protágoras, Heráclito e Empédocles, que a gente considera filósofos, com esses sujeitos, obviamente, ele está querendo criticar eles, tá? Agora, vejam, vamos voltar lá no começo, porque aqui a gente tem um argumento importante que remete a algumas ideias interessantes para nós, inclusive, tá? Se, então, conhecimento é percepção, e cada um percebe algo de acordo com o seu estado subjetivo, seu ponto de vista subjetivo, então, nenhuma coisa é una em si mesma. Ou seja, nenhuma coisa tem unidade. Por quê? Porque se tudo está em fluxo, se tudo está em passagem, então nada permanece. Eu não posso dizer esta xícara, porque esta xícara já não é mais a xícara que eu apontei, porque entre eu apontar e eu dizer, vocês receberem a minha mensagem, mas passou o tempo, a xícara mudou e não é mais a mesma. Tá? Primeira coisa, uma coisa importante aqui é que a gente está... Vejam como a gente vai deslizando, né, na argumentação. Começou com o conhecimento da sensação, mudou para conhecimento da sensação é a mesma coisa que relativismo protagórico. Agora, do relativismo protagórico, a gente deslizou mais uma vez, foi mais uma vez para frente e está na teoria do fluxo contínuo, do fluxo permanente, né? Da dinâmica permanente do Heráclito. Né? Tudo flui heraclitiano. Mais uma vez, não são necessariamente a mesma coisa, mas na argumentação de Platão, um leva necessariamente ao outro, um está ligado ao outro. E a gente poderia muito bem argumentar que o processo seria o mesmo se a gente começasse pela outra ponta. Se a gente parte do fluxo heraclitiano, né, a gente chega no relativismo protagórico. Né? Essas relações, para Platão, são mais ou menos necessárias, mais ou menos uma coisa implica a outra, uma coisa leva a outra. Tudo parte do mesmo problema, digamos assim, para o Platão. Agora, dito isso, vamos tentar entender qual é o argumento muito interessante que o Platão está apresentando aqui. Se as coisas são ou dependem sempre do modo como nós as percebemos, elas não têm permanência, elas estão sempre em fluxo, elas estão sempre se modificando na medida mesmo em que nós as percebemos, tá certo? Bom, isso implica que não há, então, unidade. E se não há unidade, não há conhecimento. Por quê? Deixa eu abordar isso, ou deixa eu tentar explicar isso usando um outro conceito que vocês já conhecem das aulas de lógica, né? Que é o conceito de identidade. O princípio de identidade ou a lei de identidade do nosso amigo Aristóteles, que diz basicamente que algo é igual a si mesmo.
né? Que A é igual a A. E, portanto, uma consequência da lei de identidade é que algo não pode ser e não ser igual a si mesmo, né? O princípio de identidade diz que algo é igual a si mesmo. O princípio de identidade, então, que é um princípio lógico, é aquilo que me permite falar com sentido, por exemplo, de esta xícara. É por causa do princípio de identidade lógico, que diz que as coisas são iguais a elas mesmas e permanecem iguais a elas mesmas, a menos que sejam modificadas, que faz com que eu possa, por exemplo, ter um discurso significativo sobre o mundo, ou que eu possa ter conhecimento sobre o mundo. Eu posso saber ou conhecer que essa xícara é amarela, porque o princípio de identidade garante a permanência, garante, né, que aquilo que eu disse se refere a isso. Uma das consequências do Platão, se eu defino o conhecimento como sensação, porque a sensação implica mudança contínua, fluxo contínuo, é que a gente perde o princípio de identidade, tá? E eu estou falando aqui do princípio de identidade em termos lógicos, mas esse princípio de identidade tem, no texto do Platão, uma contraparte metafísica, ontológica, como se vocês quiserem, que é essa ideia de unidade, né? Porque é essa unidade de algo que faz com que eu possa, por exemplo, conhecer ou falar dela. E é claro que ele está pensando aqui, não na unidade de xícaras, né, ou de canetas, mas na unidade de conceitos como beleza, justiça, verdade, igualdade, semelhança e assim por diante. Se eu aceito a teoria ou o relativismo protagórico, o próprio discurso fica impossível. Por quê? Porque como ele identifica o relativismo protagórico com a teoria do fluxo, do tudo flui heraclitiano, né? Não há referente fixo na linguagem, não há referente fixo na realidade para ser objeto das nossas crenças. Se eu disser está quente agora, né? O calor e o agora já desapareceram, não são mais o mesmo. E as palavras, no mesmo momento em que eu disse, em que eu as pronunciei, já não se refere mais a nada, tá? Então, digamos assim, perder a unidade do ser, perder o princípio de identidade é muito caro, é demasiadamente caro para Platão, porque o próprio discurso se torna impossível, o próprio conhecimento se torna impossível. Qual é o tipo de argumento que o Platão está apresentando aqui? É um argumento por redução ao absurdo. É um argumento no qual ele está mostrando que as consequências de assumir algo são inaceitáveis. Vocês se lembram que nas aulas de lógica, né, o argumento por redução ao absurdo é um tipo de argumento hipotético no qual a gente afirma alguma coisa, né? Na qual a gente coloca alguma coisa como hipótese, por exemplo, P, né, onde P significa qualquer coisa, e pelo argumento conclui o contrário, né? Conclui uma contradição. E essa contradição mostra, então, que a minha premissa inicial era falsa. O argumento, o tipo de argumentação que o Platão utiliza aqui, e em várias passagens do seu diálogo, é uma argumentação por redução ao absurdo. Se a gente aceitar que o conhecimento é sensação, então nenhum conhecimento é impossível. Bom, há uma contradição entre afirmar que o conhecimento é sensação e que não há conhecimento. Portanto, a minha hipótese inicial de que o conhecimento é sensação, ela está errada, né? Essa é a estratégia argumentativa do nosso amigo Sócrates. E, bom, o que ele explica aí é isso que eu acabei de dizer para vocês em outras palavras, né? Se você disser que ela é grande, ela também vai ser pequena, porque ela pode parecer pequena a outro. Se você disser que ela é pesada, ela pode ser leve, né? Se eu posso afirmar e negar a mesma coisa de um mesmo objeto, de um mesmo ser, então eu posso dizer qualquer coisa sobre ele e, portanto, nenhum discurso tem sentido, tem valor de verdade em relação a esse objeto, né? Vejam o quanto o Sócrates consegue tirar, né, das respostas da armadilha, na verdade, as respostas do Teteto não, né, da armadilha na qual ele colocou o Teteto, tá? Então, quando ele se refere, o Homero está falando, né, ao Pai, todos os deuses, blá, 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 está falando do fluxo, ok, tá? Eu não vou
lê essa passagem aqui, ele continua o mesmo tipo de argumentação, está dizendo, então, que gera uma contradição, porque aquilo que é bom para o corpo vai ser ruim para a mente ou para a alma e vice-versa. Então, mais uma vez, ele mostra que o conceito de sensação, o que a gente identificar o conhecimento com sensação, leva a consequências absurdas. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Professor, Fala. qual que é a diferença principal entre o relativismo protagórico e o devir do Heráclito? Porque, a princípio, do jeito que o Platão coloca ali, parece que são bem equivalentes, né? E qual seria a diferença principal deles? Para ele, então, como eu estava explicando, para eles são equivalentes, né? Ele acha que um leva ao outro, que um equivale ao outro, mas eles não são necessariamente a mesma coisa, tá? Primeiro porque são teses de natureza diferente, tá? Pense o seguinte, até o relativismo protagórico é uma tese o quê? De que tipo? Se a gente quer, é uma tese epistemológica, epistêmica, que tem a ver com conhecimento, o que o Protágoras está dizendo que nosso conhecimento é relativo. Cada um tem o seu conhecimento ou cada um tem a sua verdade. Então, é uma tese sobre conhecimento, no máximo, ou se você quiser, uma tese sobre verdade. Uma tese epistemológica ou uma tese lógica. Tá? Lógico tem a ver com verdade, epistemológico tem a ver com conhecimento. Essas duas coisas estão ligadas, né? Porque esse conhecimento é crença verdadeira, né? E a lógica é a verdade, então as duas coisas estão ligadas. Tá? Agora, considere a tese do eterno fluxo do Heráclito. Ela é uma tese epistemológica também, ela tem consequências epistemológicas, mas ela é uma tese que é de natureza metafísica, tá? É uma tese sobre a natureza última da realidade, tá? Bom, e é uma tese, então, que diz que a realidade, as coisas, né, estão em fluxo. E não diz nada sobre como a gente conhece elas ou como a gente é capaz de afirmá-las, tá? Outra coisa, né, é que se a gente vai procurar uma teoria do conhecimento no Heráclito, não é muito fácil encontrar, de fato, uma boa alternativa lá dentro, né? Ele fala do logos, né? Mas ele fala umas coisas estranhas, né? Que o logos, que o caminho que sobe menos que desce, né? Algumas pessoas interpretam isso como sendo uma tese epistemológica, dizendo que você não tem, que você pode chegar ao conhecimento, seja pelo processo ascendente, né? Então indutivo, que vai dos particulares até as leis universais, as categorias universais, né? Quanto o contrário, você pode partir de categorias universais e chegar nos particulares. Qual é o problema disso? É que você não tem universais ou particulares se você aceita o eterno fluxo do Heráclito, tá? Eu tendo a achar também que a consequência mais direta da teoria do fluxo heraclitiano, ela é mais lógica do que epistemológica. Por que ela é mais lógica do que epistemológica? Porque ela basicamente impede que os termos tenham referência. Se tudo está mudando o tempo todo, então nenhuma palavra que eu usar vai ser capaz de captar, capaz de descrever a realidade, porque no momento em que eu pronuncio essa palavra para descrever uma certa realidade que eu presenciei, já mudou, não tem mais valor nenhum, tá? Então, revoltando, né? O relativismo protagórico é uma tese epistemológica, tá? Enquanto o fluxo heraclitiano, né? A doutrina do movimento contínuo, né? Da impermanência de todas as coisas, é uma tese ontológica, tá? É claro, e então a gente tem que pensar o seguinte, né? Em Platão, a reflexão não separa, digamos assim, sistematicamente esses campos como a gente separa, né? Por isso, para ele, é possível passar imediatamente, né, da tese epistemológica do Protágoras para a tese metafísica do Heráclito. E a tese metafísica do Heráclito implica ou tem como consequência a tese relativista do Protágoras. Tá? São como irmãos siameses.
tá? Essa é a leitura que o Platão faz, tá? Agora, outra coisa ainda. Eu disse que não são a mesma coisa. Por que não são a mesma coisa? Porque são teses de natureza diferente, primeiro. Segundo, porque você pode aceitar a teoria do fluxo e não aceitar a teoria relativista. Se elas são de natureza diferente, elas são logicamente independentes, né? A pergunta que a gente tem que fazer é por que o Platão associa tudo isso. E eu diria que ele associa tudo isso porque ele está pensando em termos não só de sensação, mas aquilo que eu chamei do campo semântico da experiência ou da sensação. Ele fala de sensação, mas ele fala também de experiência, ele fala também de aparência, né? E são coisas diferentes, né? São termos que a gente preferiria manter separados, mas que Platão acaba juntando. Tudo bem? Não sei se... Perfeito, professor. Obrigado. Tá ótimo. Tá. E já que vocês me perguntaram do relativismo, deixa eu dizer algumas coisinhas sobre o relativismo, que eu acabei não dizendo na última aula, tá? Algumas coisas eu disse, tá? Mas algumas coisas eu acabei não dizendo, tá? Então, você se lembra que eu falei, né, que... Aliás, não lembro se eu falei, mas eu deveria ter falado, né, que relativismo é uma daquelas palavras que hoje em dia se tornaram aquilo que o meu xará, o Ernesto Laclau, né, um filósofo, sociólogo argentino, chama de significantes vazios, né? Ou seja, termos que têm uma abrangência de significado tão grande que eles já não se referem mais a nada, eles não apontam mais nada, né? Tem uma lei lógica importante, uma lei da teoria do significado importante, que diz que intenção e extensão são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso, né? Que quanto mais geral é o meu conceito e a mais coisas ele se aplica, menos ele me diz sobre alguma coisa. O conceito de ser, por exemplo, é absolutamente geral, porque se aplica a tudo. Tudo aquilo que é ser. Mas, por outro lado, ele me diz muito pouco sobre as coisas, né? Porque ele não me diz nada em particular sobre ser algum, né? Já um conceito como de xícara amarela é um conceito que diz ter um alcance pequeno, mas me diz bastante sobre uma certa realidade. Se eu sei que algo é uma xícara amarela, tenho informações suficientes e importantes sobre essa realidade, tá? E relativismo parece significar tanta coisa, né, que se torna um significante vazio, né? As pessoas se atacam dizendo que a outra é relativista, né? As pessoas usam relativismo para associar isso com, sei lá, o que o Einstein falava sobre teoria da relatividade, tá? Eu não sei se já falei isso para vocês, mas vou dizer, tá? Teoria da relatividade não tem nada a ver com relativismo. A teoria da relatividade não diz... Tem uma coisa que a teoria da relatividade não diz, é que tudo é relativo. Porque o que torna a teoria da relatividade, né, é justamente que as medidas, as medições se alteram, mas há pelo menos uma coisa que não é relativa e que permanece sempre, invariavelmente a mesma, que é a velocidade da luz, né? Então, a teoria da relatividade, na verdade, é uma teoria da não relatividade da velocidade da luz, tá certo? Então, e as pessoas confundem, né? Falam, Einstein diz que tudo é relativo e assim por diante, tá? Bom, então, relativismo é daquelas palavras, né, que são usadas para significar tanta coisa que não significam mais nada. Bom, outra coisa que eu disse também sobre relativismo, na aula passada, se eu não me engano, é que relativismo não pode ser confundido com ceticismo, embora muitas vezes o seja, né? O relativismo é, eu disse, um excesso de verdade, todo mundo tem a sua verdade e vamos ser felizes, né? Enquanto o ceticismo é a falta, né? A lacuna da verdade, a ausência da verdade, né? Ninguém consegue chegar à verdade porque ninguém consegue chegar no conhecimento, portanto, o conhecimento e a verdade são impossíveis, né? Bom, agora vamos também voltar e recuperar as coisas que a gente está vendo e fazer dialogar isso com os conceitos que a gente está vendo, que a gente está utilizando, né? A gente já sabe que a definição de conhecimento trata o conhecimento como sendo
crença verdadeira justificada. A gente não chegou ainda lá no teteto, mas o teteto a gente já sabe que todo mundo já tem spoiler, né? No final da temporada, conhecimento é crença verdadeira justificada. E o relativismo, portanto, ele próprio, já que ele diz respeito ao conhecimento, ele pode ser sobre qualquer um desses elementos diferentes do conhecimento, tá? Por exemplo, aqui a gente está vendo claramente que há um relativismo, na discussão do Sócrates, dos exemplos do Teteto, um relativismo a respeito da crença, porque há um relativismo a respeito da percepção, né? Se o vento parece quente para um e frio para outro, isto faz com que eu creia que o vento é quente, enquanto o outro crê que o vento é frio. Mas o relativismo é também, então, um relativismo, pode ser um relativismo em relação à própria verdade, né? Se eu percebo o vento como sendo quente e o outro frio, então é verdade que o vento é quente e é verdade que o vento é frio, tá? Percebam, lembra-se da discussão que a gente acabou de ter, tá? Para que eu possa dizer isso, eu tenho que abandonar o princípio de identidade. Para que o vento possa ser quente e frio ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, eu tenho que pegar meu princípio de identidade e jogar na lata de lixo. Ou, então, e aí eu volto para a pergunta que eu acabei de responder, né? Ou então, usar, né, a teoria do eterno fluxo e aí dissolvo a unidade do ser em uma completa multiplicidade. Finalmente, um outro aspecto, o terceiro elemento da nossa definição, nossa análise do conhecimento, é a justificação. E a gente pode, então, ser também um relativista em relação à justificação, tá? E vejam, os relativismos contemporâneos, eles normalmente mostram bem o tipo que eles são. Deixa eu reformular isso. Os relativistas contemporâneos se dão ao trabalho de tentar explicar em qual desses domínios você está se mexendo, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque é possível você ser um relativista em relação a crenças e não um relativista em relação à verdade ou à justificação. Você pode ser um relativista em relação à justificação e não ser um relativista em relação à verdade, tá certo? Considerem, por exemplo, o que acontece com o Tales, tá? Lá no século VII a.C., e com o Galileu, lá em 1632, 33, tá? Ambos, né, ofereceram uma certa descrição do cosmos, ambos tinham um certo modelo cosmológico, e uma das consequências de cada um dos modelos cosmológicos que eles adotavam era que eles eram capazes de prever eclipses, tá? Vocês todos conhecem a história de que o Tales ficou rico porque ele previu um eclipse e isso fez com que ganhasse uma batalha lá, um negócio assim. Ele previu que ia ter uma colheita de azeitonas muito boa, comprou todas as máquinas de moer azeitona, ficou rico, né? Bom, ele sabia prever eclipses, tá? Bom, Galileu também sabe. Qual a diferença entre o Galileu e o Tales? Tales sabia prever eclipses, porque ele tinha um modelinho matemático para isso, né? O modelo do cosmos, ptolomaico, das esferas concêntricas, assim por diante, né? Que dava certo, dava resultado, tá? Assim como o do Galileu, que é o modelo kepleriano, copernicano, da nossa, que ainda hoje é basicamente o nosso, tá? E os dois conseguiam prever uma eclipse. Os dois sabiam, por exemplo, que uma eclipse iria acontecer amanhã. Os dois saberiam calcular se uma eclipse fosse acontecer amanhã. A justificativa do Tales está errada, porque o modelo cosmológico dele está errado. A justificativa do Galileu está certa, porque a física dele e o modelo cosmológico deles estão certos. E eu posso aceitar plenamente esse relativismo em relação à justificação e, mesmo assim, manter que há uma verdade, que ou o eclipse vai acontecer ou o eclipse não vai acontecer, tá? Então, relativismos vêm em tipos diferentes, têm consequências diferentes. Nesse exemplo, eu posso perfeitamente aceitar que existe a verdade, por exemplo, que um eclipse vai acontecer, e que eu tenho justificações diferentes, né, para as duas, né, relativas ao momento cultural, científico de cada um.
Tá? Então, relativismos vêm em diversas cores e sabores e cada um deles tem consequências diferentes, leva a consequências, a resultados diferentes. Tá? Agora, uma coisa interessante para vocês pensarem quando a gente fala em relativismo, né? Em especial o relativismo, por exemplo, do Protágoras, depois o relativismo contemporâneo, tá? É que relativismo é um termo que se aplica não apenas na teoria do conhecimento, não apenas com relação à verdade e conhecimento, mas também, por exemplo, no campo da moral, no campo da estética, no campo das práticas culturais e assim por diante, tá certo? E é curioso que a gente tenda a aceitar, tem a tendência natural em aceitar, muito mais naturalmente, relativismo estético ou relativismo moral do que relativismo epistemológico, né? As nossas sociedades modernas, pluralistas, laicas, diversas, inclusivas, esperamos, né? Elas naturalmente tendem a aceitar que pessoas têm gostos ou crenças morais diferentes. Mas parece ser muito mais difícil aceitar o relativismo, pelo menos para quem se expôs à filosofia, aceitar o relativismo epistêmico. Tá? Aliás, uma coisa curiosa para vocês pensarem, né, é que a gente só vira relativista em relação à verdade, a gente só começa a questionar a verdade, o conceito de verdade, quando a gente fez um pouco de filosofia, pelo menos, não estou dizendo na faculdade, mas pelo menos quando a gente começou a pensar nessas coisas lá, nos momentos ociosos, na nossa casa, na nossa rede, no nosso quarto, na nossa poltrona, e assim por diante, né? A gente não questiona, naturalmente, que ninguém vai começar a achar que isso aqui não é amarelo, que é só uma ilusão, né? Ninguém, quando olha que está chovendo na rua, fala, pode não ser verdade, é tudo uma simulação, então eu vou sair pelado sem capa de chuva, né? A gente trabalha naturalmente com o conceito de verdade. E assim como trabalhamos também naturalmente com relativismos. Há uma série de relativismos que não, entre aspas, tá? Eu estou usando o termo sem muito rigor aqui, mas há uma série de relativismos que não incomodam a gente, né? A gente não acha estranho se alguém não gosta de um prato que a gente gosta, não gosta da mesma música que a gente gosta, ou algo assim, né? A gente pode lamentar, né, ou desejar que ele gostasse ou ela gostasse, mas não é uma coisa que vai dizer, não, tem algo errado aí, eu tenho que explicar. Mas quando a gente entra no relativismo epistêmico, parece que a coisa complica um pouco mais, tá certo? Outra coisa que eu disse para vocês que é importante, tá? É que o relativismo não é só uma tese a respeito da relatividade da verdade ou da relatividade do conhecimento, tá? É também uma tese sobre a natureza dessas verdades, ou o estatuto dessas verdades no confronto entre si, tá? A tese de que o conhecimento ou a verdade é sempre... Vamos falar de conhecimento, tá? A verdade é um pouco mais complicado, mas... A tese de que o conhecimento é relativo não implica relativismo, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Peguem, por exemplo, um autor contemporâneo, que é o Thomas Nagel, Nagel. O Thomas Nagel, autor do famoso artigo sobre como é ser um morcego, né, e assim por diante, um filósofo muito importante no século XX, o Thomas Nagel tem um livro que se chama A Visão a Partir de Lugar Nenhum. E, basicamente, eu estou simplificando bastante, mas para o meu exemplo serve, tá? A tese dele é claro que o conhecimento é sempre um conhecimento de um ponto de vista, tá? Eu sei que eu estou dando aula porque eu, Ernesto, estou tendo essa experiência. A ciência moderna sabe que a Lua está a 300 mil quilômetros da Terra, o que os corpos atraem a razão inversa do quadrado da distância, né? Porque ela, com seus instrumentos, com os seus métodos, chegou a estabelecer isso, tá? Bom, e o que acontece quando, por exemplo, eu, Ernesto, olho para a Lua e acho que ela está pertinho, a uns 100 quilômetros daqui, e que ela tem o tamanho de uma goiaba, né? E a ciência me fala que ela está longe, que ela é muito grande, né? E assim por diante. Bom, os pontos de vista relativos, aquele da ciência, aquele da percepção comum,
a gente possui critérios, né? A gente possui meios para avaliar quais estão, digamos assim, mais próximos da verdade, quais indicam melhor para nós a verdade. A gente se aproxima da verdade, a gente corrige as nossas percepções erradas, por exemplo, através de instrumentos, tá? Como é que, se eu estou dizendo, olha, o vento está frio e o outro diz o vento está quente, como é que a gente pode resolver isso? A gente não precisa resolver isso, mas a gente pode, objetivamente, usando uma coisa como um termômetro, medir se o vento está quente ou se o vento está frio. Ou talvez, pelo menos, medir a temperatura do vento. Dizer que, por exemplo, o vento está soprando a 15 graus Celsius. Bom, esse ponto de vista objetivo, esse ponto de vista da ciência, ele é relativo à ciência moderna, mas de um certo ponto de vista, ele é mais objetivo, melhor do que a minha percepção subjetiva de que o vento é frio ou a percepção subjetiva do outro de que o vento é quente, né? Porque é uma coisa que justamente independe da nossa percepção, do nosso modo de ter acesso ao conhecimento, tá? Então, relativismo sobre conhecimento não implica que o conhecimento seja relativo, tá certo? Uma coisa não leva necessariamente a outra. Veja como as posições, como o relativismo é uma posição muito mais sutil do que parece. Agora, voltando onde eu estava, logo antes dessa minha digressãozinha, né, do Nagel, qual é o segundo elemento, então, da definição de relativismo? É que nenhum ponto de vista é melhor que o outro. O relativista, assim como o objetivista nageliano, aceita que eu percebo uma coisa, que o outro percebe outra coisa, que a ciência me diz outra coisa, e assim por diante. A diferença entre o Nagel e o relativista é que o Nagel vai dizer, a gente tem como elaborar critérios que nos dizem qual é o melhor ponto de vista, aquele mais objetivo, tá certo? Enquanto o relativista diz que não, diz que todos os pontos de vista se equivalem. Todos os pontos de vista têm exatamente o mesmo lugar na hierarquia, nenhum é superior ao outro, nenhum dita ao outro qual é a sua verdade, tá? Outra coisa importante sobre o relativismo, ou ainda para vocês continuarem a pensar sobre o relativismo, tá? O relativismo, então, ele vem, eu disse, em várias cores e sabores, tá? Se eu estou defendendo, por exemplo, o relativismo epistêmico, isso pode significar várias coisas diferentes, tá? Eu posso ter um relativismo sobre que parte do sujeito, e então, relativismo é a mesma coisa que subjetivismo ou subjetividade, né? Como cada um de nós é um indivíduo diferente, tem as suas percepções e não as percepções dos outros, cada um percebe um mundo diferente, portanto, cada mundo é relativo ao sujeito, né? Isso é talvez a forma mais usual ou predominante de relativismo ao longo da história da filosofia. E muitas vezes esse relativismo se confunde, né? E aí a gente vai acusar essas posições filosóficas de serem relativistas. Esse relativismo se confunde, por exemplo, se metamorfoseia em idealismo, né? A tese de que eu produzo a realidade pelo meu entendimento é uma tese, no fundo, relativista, né? Embora haja idealistas que vão jurar de pé juntos que não são relativistas, todos idealistas alemães, por exemplo, né? O solipsismo, né? A tese de que se eu tenho acesso ao mundo pela minha mente, pelas minhas representações, a única coisa que existe sou eu, né? Essa é uma forma extrema de relativismo, porque e de subjetivismo, né? Que eu acho que ninguém aceita, né? Ou pelo menos não na prática, né? Mesmo que se diga solipsista, né? Mas, enfim, é uma forma, né? De relativismo subjetivo em relação ao sujeito, tá? Agora, existem também teses sobre o relativismo que dizem que as nossas crenças são relativas à linguagem, tá certo? Que é a famosa tese Whorf-Sapir. Whorf, W-H-O-R-F,
Sapir, S-A-P-I-R. São duas pessoas diferentes, tá? Benjamin Worf e acho que é Claude Sapir, não lembro o outro. Bom, que escreveram um livro muito importante, tá? Enfim. E a tese deles é que a nossa linguagem molda a nossa compreensão do mundo, tá? E assim, essa tese provavelmente já está errada, tá? Parece, é bastante provável que existam universais linguísticos ou universais gramaticais na nossa, digamos, estrutura cognitiva, estrutura de pensamento. Mas também faz sentido dizer que se eu adoto palavras diferentes, é claro que isso molda a minha relação com o mundo, a minha percepção do mundo, né? Todos vocês já ouviram falar daquela historinha, tá? Que é mentira. Quase todas as historinhas interessantes que a gente ouve sobre o mundo, aquelas que as pessoas contam como anedotas, né? A gente vai ver, elas nunca são verdade, né? Mas provavelmente vocês já ouviram falar que os esquimós têm 17 palavras para se referir à neve, né? E por isso, você diriam o Worf e o Sapir, né? A gente não tem como perceber a neve do mesmo jeito que eles, né? Quando neva aqui em Guarapuava, vamos todo mundo lá, nós ver a neve, e a gente fala, a neve é branca, olha a neve que bonita, né? E o esquimó, que iria ver a neve aqui em Guarapuava, ele teria 17 palavras diferentes para se referir à neve. Olha, aqui é bung-bung, lá é tap-tap, não sei o quê. Bom, ele percebe o mundo de um jeito diferente do que nós. Bom, não sei, mas existem pessoas que defendem que a linguagem, né, molda o mundo e molda a nossa percepção do mundo, tá? Tem um linguista, um etnólogo, antropólogo, que é o Daniel Everett, e ele tem ele estudou os índios aqui no Brasil, uma tribo que tem lá na Amazônia, que chama os Pirahãs, tá? E ele defende no livro dele, que é todo um estudo da linguagem e da gramática desses Pirahãs, né? Que a linguagem desses Pirahãs é absolutamente diferente de todas as outras linguagens do mundo, tá? E com isso ele quer provar uma série de coisas muito fortes, tá? Primeiro ele quer provar que essa tese chomskiana de que existem universais gramaticais ou linguísticos hard-coded na nossa mente é falsa. Mas também, né, uma das coisas que ele tenta provar é que esses Pirahãs percebem o mundo de um jeito diferente de como, por exemplo, nós, ocidentais, gregos, percebemos, né? Porque, por exemplo, para eles, porque na língua deles não tem, digamos, verbos de estado, né? Só tem verbos de ação, tudo para eles é ação. Eles vivem num constante fluxo e eles não têm como descrever o mundo a não ser em termos desse fluxo, portanto, eles percebem o mundo diferente. Bom, é outro tipo de relativismo. Outro tipo de relativismo diferente, né, que também é óbvio, é o relativismo cultural. Nosso pertencimento à cultura molda o tipo de crença que a gente tem, por exemplo, essas crenças morais, tá? E os gregos já sabiam disso, uma passagem famosa do Heródoto, né, em que, nas suas histórias, em que o Heródoto conta, né, que, por exemplo, eu não vou lembrar de cada povo que ele cita, tá, mas fala, olha, para um povo tal, quando um cara morre na batalha, você tem que deixar o corpo dele lá, porque a alma dele vai ficar lá no campo de batalha e ele, ao ser comido pelos bichos lá, é uma homenagem a ele, a sua bravura, né? Ele vai se misturar à luta que ele fez, né? Aí outro não, vai pegar o cara que morreu lá no campo de batalha, pegar ele e levar até o acampamento, até a tribo, e aí vão fazer o quê? Uma tribo vai pegar e vai enterrar o sujeito, fazer uma funeral lá, colocar uns enfeites, rezar uma coisa, meter o cara na terra. Outros vão queimar, né, o sujeito, vão acender uma pira e jogar o sujeito lá para ele ser queimado, como homenagem, né? E cada um acha que ele está fazendo uma coisa mais digna e adequada para honrar a memória do seu morto. E, ao mesmo tempo, né, o cara que queima os seus mortos olha para o cara que enterra seus mortos e fala: meu Deus, como essas pessoas são bárbaras, como é que podem fazer isso com o morto, né? Bom, essa passagem muito famosa do Heródoto é uma expressão, então, do relativismo
cultural, né, social, se vocês quiserem, tem a ver com a cultura na qual a gente vive. E muitas outras coisas, tá? Os assim chamados relativistas do século XX, embora, assim, uma das coisas que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? É que a maior parte das pessoas que a gente chama de relativistas não são relativistas de fato, tá? Porque a gente pode dizer que conhecimento é relativo a uma série de coisas, tá? Por exemplo, vocês estão tendo lá Filosofia da Ciência com o Gilmar, e imagino que vocês estejam estudando o Thomas Kuhn, né? Aquele livro divertidíssimo dele que se chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele fala, olha, nós temos paradigmas nos quais a gente faz ciência normal, e quando um paradigma entra em crise, né? Quando tem coisas que não entram mais no paradigma, a gente joga fora esse paradigma, substitui ele e começa a fazer ciência com outro paradigma, né? E todo mundo interpretou isso como sendo uma forma extrema de relativismo, né? Por quê? Porque aparentemente o que ele estava dizendo, né, era justamente que havia uma incomensurabilidade entre paradigmas, né? Que a gente não pode dizer que o modelo cosmológico do Tales é pior, né, ou menos explicativo, talvez, que o modelo ou menos verdadeiro, né, que o modelo do Newton, Galileu, Copérnico e assim por diante, tá? Mas, como vocês também sabem, né, o Thomas Kuhn logo escreveu um pós-fácil ao texto para explicar que não era nada disso, né? Não, é claro que tem critérios pelos quais a gente pode dizer que certos paradigmas são melhores do que outros, né? Eles são mais simples, são mais eficazes, são mais explicativos, né? E não é essa incomensurabilidade absoluta, tá? Foucault e os seus suas estruturas disciplinares, né? Suas microfísicas do poder e assim por diante, né? Que geram a verdade e assim e etc, 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 né? Bom, será que o Foucault era um relativista, né? Que aceita muitas verdades diferentes? Provavelmente Foucault é mais interessante sendo lido como alguém que quer superar o apelo à verdade como recurso explicativo e produzir um discurso no qual a própria produção da verdade é o objeto, né? Independente e deixando de lado as teorias clássicas, as implicações clássicas da noção de verdade, né? O Foucault, muito mais do que um relativista em relação à verdade, há muitas verdades, né? Ele é alguém que diz, olha, há muitas verdades como objeto de estudo e é assim que a gente tem que abordá-las, tá? Então, essas posições são mais sutis do que elas costumam parecer, tá? Então, eu também, outra coisa sobre o relativismo que eu não tinha dito para vocês, né, é que, ou talvez disse, é que uma das razões pelas quais a gente tende a aceitar ter mais dificuldade com o relativismo epistêmico é porque a gente tende a aceitar que há uma diferença entre fatos e valores, juízo de fato e juízo de valor, né? Uma coisa é o fato de que esta xícara é amarela, outra coisa é eu dizer que o chá que está aqui dentro é gostoso, né? Você julgar uma coisa não é a mesma coisa que você descrever isso. E então a gente tende a aceitar naturalmente que no juízo a gente tem variação, na descrição dos fatos seria adequado que a gente não tivesse variação. Uma coisa interessante para vocês pensarem é que talvez o relativismo seja justamente a tentativa de colapsar ou de apagar a distinção entre fato e valor, né? Ou dizer que essa distinção é artificial e é uma falsa dicotomia, né? A gente tem muito mais um gradiente, né, no qual a gente vai dos fatos para os valores do que uma fronteira, né, que separa os fatos dos valores, né? É o fato de que o chá que eu estou tomando é doce, tem sabor do mate, do limão e assim por diante, né? Que me leva ao valor que me permite dizer que o chá é gostoso e assim por diante, né? E talvez o relativismo seja uma forma de você colapsar essa distinção, dizer que ela é uma distinção de grau, né? E não de natureza.
Então, no TT, tá? Só para terminar, essa observação sobre o relativismo, tá? Bom, isso aqui eu já falei, que tem indicação da tese, tal. Mas ele tem dois argumentos contra o relativismo, tá? Que aparecem em seguida no texto. A gente não vai ler eles agora, mas vocês leem e procurem lá, tá? O primeiro é que, justamente, o relativismo implica que não possa haver distinção entre juízos verdadeiros e juízos falsos. Por quê? Porque se não há princípio de identidade, todos os juízos têm o mesmo valor, qualquer coisa implica qualquer coisa e, portanto, colapsa a distinção entre juízos verdadeiros e juízos falsos. Veja, argumentação por redução ao absurdo, né? Se eu aceito o relativismo protagórico, não tenho distinção entre juízo falso e verdadeiro. É claro que há uma distinção entre juízo falso e verdadeiro, portanto, o relativismo protagórico é falso, tá? E o segundo argumento geral, então, contra o relativismo, tá, protagórico, é o argumento que diz que o relativismo se auto-refuta, tá? Se eu digo que toda verdade é relativa, há pelo menos uma verdade que não é relativa, que é a verdade que toda verdade é relativa, tá certo? Bom, se há pelo menos uma verdade que não é relativa, então é falso que toda verdade é relativa, ok? Acabamos com o relativismo, tá? Eu vou parar por aqui com a nossa discussão sobre o relativismo. A gente vai reencontrá-lo, tá? Quando a gente for falar do Kant, quando a gente for falar do Hegel, quando a gente for falar de toda a filosofia contemporânea, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Bom, não havendo mais, eu vou parar por aqui, tá? Porque eu já apresentei para vocês os argumentos principais contra o relativismo, né? O nosso objetivo não é tanto discutir agora o relativismo ou mesmo a percepção. Eu vou, então, terminar aqui a leitura dessa passagem. Eu vou gravar uma aula para vocês essa semana que eu posto para a semana que vem, dizendo mais algumas coisas sobre a percepção que eu queria dizer que eu acabei não dizendo, tá? E aí, então, no nosso próximo encontro, a gente já lê a passagem na qual o Teteto começa a definir conhecimento, analisar conhecimento como sendo crença verdadeira com um logos, com um discurso, com uma justificação. Ok, minha gente? Professor, a gente tem um encontro semana que vem daí, né? O Não. síncrono. Agora, a gente estava... Ah, pelo meu cronograma, a gente tinha perdido um, aí eu fiz semana passada e fiz essa semana. Aí agora a gente tá ok. Se vocês quiserem, a gente pode fazer ao vivo. Não sei como é que vocês preferem. Em princípio, semana que vem seria... sim, eu prefiro que seja. Tanto faz. Não ouvi, Gustavo. Desculpa. Eu prefiro que seja síncrono, professor, não sei os colegas. Tá, então, por mim, podemos fazer síncrono, não tem problema. Vejam aí, tá? Façam uma discussão, uma votação, tá? E me avisem, mas então a gente pode continuar com as aulas síncronas, tá? Mas, deixa eu ver aqui uma coisa. Quantas pessoas tem aqui? 1, 2, 3... Ó, tem 5, tá? A gente tem 14 na sala. Se vamos fazer encontro, tá? Eu peço a vocês que avisem aos colegas para participarem também, tá? Porque a discussão fica mais interessante se tem mais gente, né? Não só porque pessoas diferentes têm dúvidas e angústias diferentes, né? Mas também porque quando tem mais gente, as pessoas perdem um pouco a timidez e começam a falar um pouco mais, tá? Fazemos assim? Perfeito, professor, pode ser. Então, beleza. Então, semana que vem, continuamos aqui, tá? E aí, vão lendo o TT, tá? Se tiverem dúvidas, podem mandar por mensagem que eu tento responder, ou pelo menos levo para o nosso encontro, tá? Não precisam esperar chegar no encontro para
para trazer suas dúvidas, porque às vezes passa, né? Estão lendo o texto, tem uma dúvida, depois querem falar, vou perguntar quando tiver o encontro, passa, não pergunto, tá? Então, podem mandar, isso me ajuda, né, a acompanhar vocês e saber o que vocês estão entendendo, né, que estão tendo dificuldade e assim por diante, tá? Como a gente ainda não fez avaliação, coisa assim, o jeito que eu tenho de sentir a turma é pela participação de vocês nas lives, nas aulas síncronas, tá? Então, peço que façam isso, tá? Para a gente poder discutir mais nas aulas, e não só eu ficar falando. Minha boca fica seca de tanto falar, né? Porque praticamente só eu falo, né? Eu falo bastante, se me deixarem. Tudo bem, gente? Então, vamos fazer isso. Ficamos por aqui hoje, tá? Uma horinha um pouquinho mais curtinha, é o calor, né? A gente se cansa mais, e também porque eu já cheguei no ponto que eu queria chegar, e então, semana que vem retomamos lá o teteto e vamos já partir para definição de conhecimento como crença verdadeira justificada, que está, então, lá a passagem, vocês se lembram, é 201C até 210D, né? Final do diálogo, ok? Mais alguma observação, comentário, dúvida? Professor, Fala. só uma dúvida em relação à avaliação, como que vai ser, mais ou menos, o senhor já tem em mente como que vai ser a avaliação daqui para frente? Eu acho que eu vou pedir um trabalho semestral para vocês, tá? Provavelmente uma monografia sobre algum tema do que a gente trabalhou, tá? Eu vou formular algumas possibilidades e vocês escolhem o que trabalhar, tá? Como eu espero que até o final do semestre a gente tenha passado por 3 ou 4 textos diferentes, né? O Menon, o Teteto, as meditações, talvez alguma coisa dos céticos, não sei. Eu provavelmente vou pedir um trabalho, explique, examine o problema do conhecimento como percepção em Platão ou no Teteto, ou examine, apresente os argumentos céticos de Descartes nas meditações, e aí para vocês escolherem o tema que vocês quiserem, tá? E eu também costumo, quando eu dou trabalhos assim, né, permitir que o aluno faça um trabalho, digamos, alguém está estudando crença em filosofia da religião lá com o Marciano, por exemplo, tá? E quer fazer um trabalho sobre isso em termos de conhecimento, conversa comigo, eu vejo se está dentro e pode fazer, tá? Está estudando o Kant, quer fazer um trabalho sobre o Kant, pode fazer, tá? Isso aí a gente faz uns cardápio de possibilidades e eu peço isso para vocês, tá? Uma coisa que eu não vou... eu vou explicar para vocês o que eu peço, o que eu espero nos trabalhos, né? E o que eu espero é mais ou menos um pouco aquilo que eu apresento para vocês, né? Um certo trabalho de leitura, trabalho de análise do texto e assim por diante, né? Mas eu também não vou ficar explicando como é que vocês têm que fazer o trabalho. Vocês têm disciplinas de metodologia, de prática, né? Que explicam essas coisas para vocês, tá? Eu passo o tema do trabalho com uma certa antecedência, pelo menos 3, 4 semanas antes da de entrega, tá? E isso é para vocês irem fazendo o trabalho, tá? E usando esse espaço para tirar as dúvidas, né? Para tirar as dificuldades, para não empacar em alguma coisa, né? Não é que eu passo um mês antes do trabalho para vocês irem na véspera fazer o trabalho e me mandar mensagem às 3 da manhã falando, professor, eu estou perdido, né? Então, a gente, quando se aproximar mais lá do final do semestre, do primeiro semestre, eu passo um cardápiozinho de possibilidades de trabalho para vocês fazerem, tá? Trabalho monográfico, assim, pelo menos entre 5 e 10 páginas, feito por vocês, não copiado da internet, tá? Me importa mais vocês fazerem um esforço de pesquisa, de reflexão pessoal, do que colocar alguma coisa que vocês consideram que eu estou esperando esteja certa ou errada, tá? Eu, às vezes, avalio melhor um trabalho errado, mas onde claramente o sujeito se esforçou, do que um trabalho que é só
copiar ou parafrasear um texto e mesmo que o resultado final seja um pouco melhor, tá? A avaliação é muito mais um exercício, tá? Para vocês do que, de fato, uma avaliação. Quando eu comecei a dar aula, assim, eu dava aula numa faculdade que tinha muita concorrência para filosofia, porque era o único curso gratuito da faculdade, e depois também, quando eu estava na PUC, enfim, a gente tinha... As pessoas estavam lá para sem muito compromisso também, então não iam ficar assustadas quando você fica reprovando elas, assim por diante. Eu reprovava muita gente, eu reprovava 80% da turma, tá? Hoje, eu não sei, eu acho que eu estou numa vibe que dou graças a Deus que ela tenha gente no Brasil que se interessa por filosofia, né? Que eu acho muito mais interessante vocês se esforçarem em aprender alguma coisa do que eu ficar reprovando e obrigar vocês a fazerem a matéria de novo, tá? Por que eu estou falando isso, tá? Porque o que eu quero que vocês façam na avaliação é um exercício intelectual que serve para vocês e não se preocupem tanto com a avaliação em si, tá? Eu acho que hoje em dia eu penso mais na avaliação como esse tipo de atividade e menos como um verificar se vocês aprenderam aquilo que eu queria que vocês aprendessem e assim por diante, tá? É mais uma ação do que um produto. Ok? Tá certo, professor. Obrigado. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Boa noite a todos, tá? Se cuidem, usem máscara, não saiam para coisas que não precisam, estudem e qualquer coisa que precisarem aqui na disciplina ou alguma outra coisa, podem entrar em contato comigo, tá ok, gente? Abraço, tchau, tchau, boa noite.